paz, a graça e as misericórdias do Senhor Jesus seja com a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Nessa noite, amados, nós gostaríamos de trazer uma reflexão no tema a cruz, símbolo do amor de Deus. A cruz é um dos símbolos cristãos mais conhecidos, não é o único símbolo. No início do cristianismo, haviam outros símbolos que talvez fossem até mais utilizados do que a cruz. Um deles era o peixe, né? O peixe que tantas vezes foi multiplicado por Jesus, que matou a fome dos discípulos, né? Quando eles pescavam e Jesus na praia os assava, né? Preparando para a chegada dos discípulos. O peixe foi um dos símbolos do cristianismo logo no primeiro século. Mas com o passar do tempo, a cruz se tornou o símbolo mais conhecido do cristianismo. E cruzes são exibidas nas torres e paredes das igrejas. Aqui mesmo, na nossa igreja, Gileade José Walter, no púlpito nós temos aqui, né, uma cruz, né? E é claro que durante um certo tempo as pessoas tinham dificuldade de aceitar a cruz como símbolo evangélico. Mas com o passar do tempo, as igrejas, na sua maioria, também passaram a absorver o símbolo da cruz como um símbolo do cristianismo. E não somente nas paredes de igreja, mas bíblias passaram a dispor também, aí grafadas, a imagem da Bíblia. E há aqueles que também modelam, né, em formas de metais preciosos ou semipreciosos, cruz que levam adornando o seu pescoço. Mas nem sempre foi assim. A cruz, no início da igreja, era na verdade um instrumento romano de execução. Os romanos, que eram os dominadores nos dias de Jesus do mundo conhecido, eles incluíram a cruz como um instrumento para sentenciar aquelas pessoas que eram julgadas como criminosas ou que se rebelavam contra o Império Romano. Era na verdade uma sentença de morte, porque não havia escapatória da cruz. O condenado, inicialmente, ele poderia sofrer açoites como uma prévia das dores que estariam por vir na sua crucificação. Nem todos os condenados à crucificação chegavam a sofrer, né, um momento de açoites, mas aqueles que eram submetidos já sentiam no seu corpo as dores de tudo aquilo que iria acontecer mais à frente. E depois desse momento, ele então era conduzido ao local aonde seria crucificado. Para tanto, ele levava o próprio madeiro aonde seria crucificado. Um poste, né, ficava fixado no local, e ali então ele levava outra parte da cruz, né, a parte horizontal. E ele ia então pelas ruas das cidades aonde ele foi sentenciado. E durante todo aquele percurso, as pessoas zombavam, as pessoas humilhavam, as pessoas xingavam, as pessoas jogavam pedras, as pessoas procuravam de todas as formas humilhar o sentenciado. E ao chegar naquele local aonde ele seria crucificado, ele então era amarrado àqueles dois postes de madeira, um horizontal e outro vertical. E depois de amarrado, então eram fixados pregos, vergões grandes, que perfuravam as suas carnes, tanto nos pulsos quanto nos pés. E claro, isso gerava uma dor terrível, lancinante, mas não tinha acabado, porque a cruz então era erguida. E enquanto era erguida até chegar naquele local, o sofrimento persistia, porque durante, às vezes, horas, aquele crucificado ficava agonizando,
buscando ar, devido ao peso do seu corpo, pressionar de tal forma a sua respiração que ele não conseguia respirar direito. Aqueles que conseguiam morrer logo, mas quem porventura demorasse, os romanos pegavam marretas e quebravam as pernas do sentenciado, para que ele pudesse morrer logo. Com isso, ele não conseguia respirar devido ao peso do seu próprio corpo. E vocês sabem que Jesus, ele não teve as suas pernas quebradas, tanto por uma questão profética, como também porque quando os soldados transpassam o seu peito com a lança, também uma outra profecia que fez jorrar água e sangue do seu peito. Amados, essa morte era uma morte que foi implementada pelos romanos exatamente para causar medo, terror sobre todos aqueles que porventura viessem a se rebelar, viessem a cometer algum tipo de crime. Mas não foi Jesus o único a morrer na cruz. Muitos antes de Jesus foram crucificados, e muitos depois dele também foram crucificados. No dia em que Jesus foi morto, com ele, 2 ladrões foram crucificados. Na verdade, a cruz, ela tem um peso muito grande. E é exatamente sobre esse tema que nós gostaríamos de meditar. Para tanto, eu quero convidá-lo a abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 4. Aqui nesse único versículo, o apóstolo Paulo, ele resume sucintamente o que Jesus realizou na cruz. Gálatas capítulo 1, verso 4 diz: Jesus se entregou por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta atual era do mal, de acordo com a vontade de Deus, o Pai. Queridos, aqui nós tiramos 3 verdades para a nossa vida, que mostram que a cruz é o símbolo do supremo amor do Pai. E a primeira verdade que nós observamos é que Cristo, ele sofreu voluntariamente. Eu sei que muitos dos nossos dias procuram impingir a outros a condenação e a morte de Jesus. Há aqueles que dizem que os culpados da morte de Jesus foram os judeus. E muitos cristãos, durante um certo período, perseguiram os judeus porque criam, acreditavam que os judeus eram a causa final da morte de Jesus. Outros diziam que foram os romanos, os dominadores. E, claro, existem as maiores formas de pensar sobre isso. Entretanto, o apóstolo Paulo diz que Jesus se entregou pelos nossos pecados. O próprio Cristo, ele declara isso no Evangelho de João, quando ele diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. É Cristo que se doa, é Cristo que se entrega, é Cristo que dá a sua vida pelas ovelhas. Você e eu somos ovelhas do Senhor. E Ele morreu, Ele se entregou por amor a cada um de nós. E o apóstolo João acrescenta: ninguém tira a minha vida de mim, pelo contrário, eu a espontaneamente a dou. É Cristo que espontaneamente deu a sua vida por você e por mim. E ele diz: tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Nenhum homem que foi levado à cruz, nenhum homem que foi morto, conseguiu reaver a sua vida por mérito próprio. Mas Cristo disse que Ele a entregou e Ele conseguiu reavê-la, porque Ele é Deus. Esse é o grande diferencial, queridos. Cristo voluntariamente deu a sua vida e Ele a tomou, exatamente porque Ele ressuscitou. Ao longo da história humana, homens e mulheres
experimentaram dores físicas e emocionais terríveis. A gente pode ver na história humana a forma como muitos criaram mecanismo para perseguir os seus inimigos. Infelizmente, nós observamos que a inteligência humana às vezes funciona para o mal. E a gente claramente percebe nas formas como são impingidos sofrimento ao próximo. Antes de Jesus, muitos já haviam sofrido e continuam a sofrer. Às vezes nós, assistindo aos noticiários, nos deparamos com notícias terríveis. Há bem pouco tempo atrás, quando o Estado Islâmico ainda estava no auge do seu poderio militar, sempre circulava, principalmente na internet, pessoas sendo decapitadas, cortando o seu pescoço, filmado e lançado na internet. Mas aí alguém poderia dizer assim, mas isso é coisa lá do Oriente Médio. Não. Quantas vezes a gente não fica sabendo de casos aonde um marido matou a esposa e depois esquartejou-a e colocou dentro de uma mala? Queridos, a maldade do coração do homem é algo que às vezes a gente fica pensando até que ponto, aonde vai chegar. Mas é importante entender, queridos, que o sofrimento de Cristo, ele não se limitou à questão da cruz em si. A cruz foi algo que trouxe um grande sofrimento. A cruz foi algo que trouxe realmente muita dor. Entretanto, a maior dor, o maior sofrimento de Jesus é porque Ele carregou sobre si os meus pecados e os teus pecados. Jesus, Ele pagou o preço que nós teríamos que pagar e não poderíamos. É Ele que leva sobre si. A ira de Deus foi derramada sobre Ele. O Santo Filho de Deus, que nunca conheceu o pecado, levou todos os nossos pecados sobre si, como afirma o apóstolo Paulo. Carregou Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Você agora vive para a justiça. Outrora você estava morto nos seus pecados, mas agora você vive para Deus. E essa mudança da morte para a vida só foi conseguida porque Cristo voluntariamente se entregou na cruz do Calvário. Se Ele não o tivesse feito, nós estaríamos condenados ao inferno. Não haveria solução, não haveria outro meio. Não haveria de forma nenhuma como nós alcançarmos a glória celestial, sem que o Filho de Deus se entregasse por amor a nós. Este era o cálice que Ele temia ao orar no jardim do Getsêmani, mas Ele o bebeu, pois era a única maneira de realizar o plano de redenção de Deus. E é importante que se diga, queridos, Deus não teve e nunca teve um plano B de salvação. O plano de salvação do homem sempre foi o sacrifício do seu Filho na cruz do Calvário. Sem o Cordeiro de Deus vir a esse mundo, nós estaríamos condenados totalmente à morte espiritual. Mas pelo amor de Jesus, Ele se entregou no meu e no seu lugar. Há uma segunda verdade que nós entendemos aqui. Cristo, Ele sofreu. E Ele sofreu com um objetivo: para nos resgatar. A palavra de Deus diz que se entregou por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta atual era do mal. Outrora estávamos no pecado. Outrora vivíamos na escuridão. Mas o Senhor nos resgatou e nos trouxe para a luz, nos purificou de toda mancha e de toda a mácula. Queridos, Deus é amor,
Deus é a fonte da vida, da alegria, da paz e do descanso. Entretanto, o pecado nos leva à morte espiritual, à eterna separação de Deus. E nós precisamos estar conscientes disso, porque infelizmente às vezes a gente observa as pessoas brincando com o pecado. E é importante que nós entendamos que a nossa salvação não é barata. Embora a recebamos pela fé, ela foi comprada para nós pelo precioso sangue de Jesus Cristo, enquanto ele pendia na cruz, sofrendo pelos nossos pecados. É por isso que o apóstolo Pedro diz: Cristo morreu pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Cristo morreu para que você pudesse ser conduzido ao Senhor. Esse resgate, Ele pagou no teu lugar. Sem o resgate de Cristo, nós estaríamos condenados. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz: Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho, do Filho amado. Ele nos resgatou do império das trevas. Essa era a nossa situação. Nós estávamos totalmente na escuridão, como cegos, que não conseguem enxergar, não conseguem ver. E a palavra de Deus diz que assim como Jesus tocou naquele cego de nascença e deu-lhe a vista, o Senhor fez assim com cada um de nós. E você pode dizer: eu era cego, mas agora vejo. E isso foi resgate de Jesus para as nossas vidas. O mesmo apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Sabe quem era para estar pendurado no madeiro? Você, eu, cada um de nós. Esse seria o nosso ponto final. Mas Ele levou a nossa condenação. Ele tomou para si o peso dessa culpa. Ele nos resgatou. Ele resgatou-nos da maldição da lei. Você foi resgatado por Cristo para uma nova vida, pois esta atual era do mal. A que você vivia era uma vida do mal. A que você antes tinha era de transgressão, era de iniquidade. É por isso que Ele conquistou e Ele resgatou essa nova vida, para que nós possamos ter uma nova vida em Cristo Jesus. Aquele coração de pedra transformado num coração de carne. E isso aconteceu porque Jesus venceu na cruz, por amor a você, por amor a mim. E tudo aquilo que era motivo de condenação, tudo aquilo que era motivo de separação, todo o pecado foi lançado no mar do esquecimento, como diz o profeta. Nós precisamos nos lembrar que o nosso Deus, Ele cuida de nós. Ele cuida de nós todos os momentos. Mesmo quando você está dormindo, mesmo quando você está descansando, a palavra de Deus diz que o Senhor, o Deus de Israel, não dorme, não tosqueneja. Eu sempre me engancho nessa palavra, não tosqueneja. Ele está alerta para guardar a sua e a minha vida. Mas há uma terceira verdade. Jesus na cruz, Ele cumpriu a vontade do Pai. Nós lemos que Jesus se entregou por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta atual era do mal, de acordo com a vontade de nosso Deus e Pai. Querido,
Queridos, Jesus voluntariamente foi à cruz. Voluntariamente, ele foi à cruz, mas ele o fez como ato de obediência ao Pai. A sua morte não foi uma traição trágica. Judas o traiu, é bem verdade. Os discípulos também o traíram, porque o abandonaram, é bem verdade. Nós o traímos, é bem verdade, porque pecamos e muitas vezes o rejeitamos. Mas não é nada disso que é o ato final de condenação de Jesus, da sua morte. Mas é porque ele foi em obediência ao Pai. Lá no livro de Atos, diz que Jesus foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Foi pela vontade do Senhor. O Senhor havia determinado. Era ordem dele. E que se cumpriu na vida do Filho. O Filho obedeceu. Que grande exemplo para cada um de nós. Quantas vezes, queridos, nós somos rebeldes. Quantas vezes nós rejeitamos o mandato do Senhor. Porque deixamos de obedecer a sua palavra. E aqui Cristo está nos ensinando que até a morte ele foi obediente ao Pai. Ele seguiu. É por isso que no livro de Apocalipse, o Senhor faz uma promessa: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Essa coroa é preparada para cada um de nós. É por isso que nós precisamos perseverar. É por isso que nós precisamos nos manter fiéis nos caminhos do Senhor, assim como Jesus foi com o Pai. O autor do livro de Hebreus diz que Jesus suportou a cruz em troca da alegria que lhe estava proposta. Que alegria foi essa? Cristo previu que depois que fosse consumado o ato da redenção, ele se reuniria com o Pai na glória. Não seria a morte que eu iria separar, não seria as forças espirituais do mal que o iriam separar, porque ele venceu a morte, ele venceu o inimigo, e ele está à direita do Pai Todo-Poderoso. Esse é o nosso Deus. É por isso que nós nos sentimos confortáveis na presença do Senhor, nos sentimos seguros diante do Deus Todo-Poderoso, mesmo quando estamos passando por vales de morte, mesmo quando estamos vivendo circunstâncias adversas, mesmo quando os problemas batem à nossa porta, nós podemos dizer que maior é o que está conosco do que o que está no mundo. É saber que o nosso Deus está presente em todos os momentos da nossa vida. Jesus sofreu por nossos pecados. O conceito de sacrifício substitutivo de Cristo é claramente observado na passagem que foi lida no início, em Isaías capítulo 53. Porque lá em Isaías, Jesus veio a este mundo para morrer em nosso lugar. Diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores ele levou sobre si. Era o que era nosso. Era o que era nosso, era o que nos pertencia. Era o sofrimento, a dor, a enfermidade. E a palavra de Deus diz que ele foi ferido de Deus e oprimido. Foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós fomos sarados pelo sofrimento de Cristo. É por isso que nós participamos da ceia, para trazer à memória aquilo que nos traz esperança. É saber que ele morreu no nosso lugar, que ele sofreu aquilo que eu teria que sofrer.
Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus. No Novo Testamento, foi exatamente essa a imagem que João Batista viu quando Jesus se aproximava do Rio Jordão para receber o batismo. Ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Queridos, diversos, milhares de cordeiros já haviam sido sacrificados em Israel, mas todos eles, quer seja no período do tabernáculo, quer seja no período do templo, foram apenas sombras, figuras daquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro perfeito, santo, imaculado. Ele morreu, é bem verdade, mas a palavra de Deus diz que ao terceiro dia, ele ressuscitou. E porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Nós não mais procuramos Jesus preso a uma cruz, porque ele ressuscitou. Nós não procuramos mais Jesus no sepulcro lá em Jerusalém, porque ele ressuscitou. Ele está à direita do Pai. Para algumas pessoas, o sacrifício de Cristo na cruz pode parecer cruel e desnecessário. Afinal, já que Ele é Deus, Ele não poderia simplesmente decidir perdoar os pecadores e pronto, e não passar pelo sofrimento da cruz? A resposta é não. Queridos, Deus nunca fará nada contrário à sua natureza, porque então Ele deixaria de ser Deus, um Deus santo, um Deus justo. E quando a gente fala de santidade, a gente tem que entender que o nosso pecado fede nas narinas do Senhor. O nosso pecado macula a visão do Todo-Poderoso. É por isso que não poderia ser deixado para lá. O Senhor, Ele permanece santo e a sua justiça exige restituição. É por isso que Paulo, ele diz que Jesus tornou-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Talvez alguns ainda hoje não queiram se curvar diante de Jesus, mas a palavra do Senhor diz que um dia Ele voltará já com a sua igreja, e todo joelho o verá, e todo olho o verá, e todo joelho se dobrará na presença do Senhor. Todo olho o verá, e não vai conseguir se manter de pé. Cristo nos oferece a sua salvação. Cristo oferece a sua salvação a todo homem. A cruz, ela foi uma operação de resgate, uma difícil e grande operação de resgate. Mas como Paulo afirma, Jesus se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos resgatar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Ele se entregou no seu lugar e no meu lugar. E antes de nós podermos perceber o inestimável valor da sua salvação, precisamos entender, queridos, a nossa condição desesperadora. Cada um de nós. A palavra de Deus diz que nós estávamos como num lamaçal de pecado. Meu pai, já ainda em vida, ele criou porcos. E a gente sempre tinha que fazer a manutenção dos chiqueiros, mesmo sendo acimentados. Mas, queridos, por mais que a gente tentasse manter tudo limpo,
com um cheiro razoável, era muito difícil. Porque é da natureza do porco a sujeira, a lama. E assim éramos nós. Assim era o nosso estado. Mas a palavra de Deus diz que o seu sangue nos limpou, nos purificou de toda mancha, de todo pecado. É por isso que João ele declara que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Talvez seja essa a sua situação, você que está nos assistindo. Talvez o peso do pecado de alguma forma esteja te afastando de vir a Deus. Talvez você se sinta sujo, manchado, mas eu quero te dizer que o sangue de Jesus, ele purifica toda mancha, toda mácula. Não há sujeira que não possa ser limpa pelo sangue purificador de Cristo. Ah, pastor, mas você não me conhece. Eu não lhe conheço, mas eu conheço a mim. E eu sei a limpeza que o Senhor fez no coração do pastor Alex. E eu sei a limpeza que ele faz todos os dias. Queridos, é essa certeza que me faz proclamar o Evangelho. É pela minha vida, pelo meu testemunho, não é apenas pelo que eu ouvi de terceiros, mas é pela minha vida. E eu sei que assim como ele agiu na minha vida, ele também pode agir na sua vida. A salvação é totalmente obra de Deus. Não é mérito nosso. Não temos como nos achegar ao Senhor se o Espírito Santo de Deus não nos tocar, não nos convencer, não nos arrastar à sua presença. É Deus que nos traz a consciência do nosso pecado. É Deus que abre os nossos olhos para entender que Cristo morreu para nos salvar. É Deus que coloca um desejo em nossos corações pela sua salvação. É Deus que nos dá fé para crer nele. Cristo morreu na cruz para que você fosse uma nova vida, uma nova criatura. Em Cristo e através de Cristo nós temos uma nova vida. E eu quero fazer-lhe um convite. Você que está nos assistindo pelo Instagram ou pelo YouTube, que você também, que ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você não deixe para amanhã o que você precisa fazer hoje. É urgente, é algo inadiável, porque Ele te chama, Ele te busca. E a palavra de Deus diz que Ele está de braços abertos, como aquele pai que aguardava o pródigo, esperando o seu retorno. Um dia eu retornei, eu fui sujo, enlameado, não valia nada, mas Ele me recebeu, Ele me acolheu, Ele me fez uma nova pessoa, e Ele me deu uma herança que eu não tinha, de estar na sua presença, por toda a eternidade. E Ele diz que nada, nem ninguém, pode tirar-me dos seus braços, porque eu fui comprado com preço de sangue. E assim também Ele deseja fazer com a sua vida. Ele deseja trazer-te à sua presença, que você possa confessá-lo como Senhor e Salvador de sua vida, que você possa dizer a Jesus: Senhor, me aceita como um filho, me aceita como um pecador que precisa do teu perdão, porque arrependido eu vim à tua presença. Faça isso em nome de Jesus.